Nós vamos conversar com a Karina de Araújo, que é enfermeira especialista em controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Diariamente, os profissionais que atuam na área da saúde, principalmente de enfermagem, são expostos ao perigo de se furarem com agulhas. As unidades médicas de movimentação intensa, como pronto-socorro e sala de cirurgia, oferecem ainda mais risco de fatalidades irreversíveis. Um estudo da Organização Mundial de Saúde de 2014, mais de 33 mil pessoas foram infectadas pelo HIV por causa de injeções, por exemplo, reutilizadas ou compartilhadas. E dos 35 milhões de profissionais da saúde em todo o mundo, quase 3 milhões passam por exposições percutâneas, ou seja, aquelas que perfuram, né, a pele. E essas exposições fazem com que os patogênios sanguíneos contaminem aí os profissionais de saúde. Ela já está na linha conosco. Bom dia, Karina, seja bem-vinda ao Revista Brasil. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, bom dia, tudo bem, Thaís? Tudo bem, Karina. Karina, explica pra gente, não é apenas a infecção pelo vírus HIV que estão submetidos os enfermeiros e enfermeiras de todo o país, há também outras doenças menos graves ou até mais graves que também podem ser transmitidas pelo mau uso desses equipamentos, não é isso, Karina? Sim, Thaís, então. Atualmente, né, a gente tem mais de 20 patógenos que podem ser transmitidos pelo sangue. Fala-se muito no HIV, mas que é uma doença que assusta, mas o risco da hepatite é muito maior. E a gente tem muitas pessoas contaminadas com hepatite dentro do ambiente hospitalar. Então, hoje, quais são as doenças que a gente tem? Sífilis, a toxoplasmose, gonorreia, herpes. A gente tem mais desses 20 patógenos, que é tão perigoso também quanto o HIV. Importante ressaltar que muitas vezes o profissional vai descobrir que ele está contaminado depois de anos. E aí, é isso que eu queria perguntar, porque tem duas questões aqui que, ouvindo você falar e lendo os dados da Organização Mundial de Saúde, me vieram duas questões. A primeira é de um trabalho preventivo, né? Porque muitas vezes aqui, pelo menos pelo texto que a gente recebeu do relatório da Organização Mundial de Saúde, há o uso de injeções reutilizadas. Então, é um mau uso do equipamento que precisa ser descartável, corretamente descartado, inclusive. Então, por uma parte, tem um lado da prevenção. Por outra parte, nas empresas, eu tiro aqui pela Empresa Brasil de Comunicação, por exemplo, a cada aniversário do empregado, ele recebe uma relação de exames que precisa fazer anualmente, o seu check-up funcional. E aí eu fico pensando se não seria o caso também de instituir nos hospitais que com mais frequência, inclusive, que esses profissionais de saúde pudessem fazer esses exames. Karina, eu queria que você discorresse sobre esses dois temas. Então, Thais, em relação aos exames no hospital, o protocolo para HIV e hepatite, o profissional ele não tem, por lei, né? Ele pode se negar a fazer esses exames, até porque o risco em si do profissional, geralmente o profissional da saúde, ele é bem consciente, então ele já faz esses exames periodicamente, né? Então, para os profissionais em si, não seria importante. Qual que é a grande importância de se ter dispositivos de segurança dentro do hospital para prevenir esse tipo de acidente, porque a gente não pode contar só com a nossa consciência e a nossa saúde. A gente atende várias pessoas, né? E dentro dessas pessoas a gente não sabe quem pode estar contaminada ou não. Certo. Então, um exemplo que eu dou, por exemplo, é o vírus da hepatite C. Você tem até 40% de chance de contrair ele num acidente com uma agulha contaminada. E caso você tenha um acidente com ele, não tem nenhuma prevenção após o acidente para você não contrair. Não tem nenhuma medicação que você tome, nada que vai fazer com que você não contraia esse vírus, né? Mas, Karina, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você recebe um paciente, ele passa por uma triagem, tem pacientes que estão ainda sob investigação do que eles têm. Eu acho que é esse caso que você está dizendo, que o profissional de saúde não sabe que o paciente está contaminado e muitas vezes não toma os cuidados necessários. Mas tem sim aqueles pacientes que têm o seu prontuário e você já sabe o que ele tem. Então você está falando no caso dos primeiros, do primeiro caso, que é quando ainda não se sabe qual é a doença
que acometeu aquele paciente, não é isso? Correto. Porque os acidentes eles ocorrem em vários momentos, né? A maior incidência deles é no pronto-socorro. Então, assim, no pronto-socorro, esse paciente ele não tem o prontuário ainda. Então, é um paciente que ele entra para uma emergência e centro cirúrgico. A coleta do HIV, da hepatite, é muito difícil num paciente que ele entrou, por exemplo, com uma dor de garganta, ele foi internado, com problema de coração, esse exame não é coletado de rotina. Uhum. Então, isso não seria, mesmo que coletasse de todos os pacientes, isso não seria o protocolo maior. O protocolo é a prevenção. Então, no caso, o protocolo da prevenção no pronto-socorro deve ser mais rígido que nos outros ambientes, ou eu estou errada? Não, todos os ambientes devem ser rígidos. Pronto-socorro requer uma atenção especial. O protocolo sempre vai ser o quê? É evitar o acidente com pérfuro cortante. O Ministério da Saúde, ele fez uma campanha muito interessante, onde o tema da propaganda era o HIV não tem cara. E isso saiu em todas as mídias. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente recebe um paciente, a gente não sabe do histórico dele. Não importa se tem 15 anos, se é um bebê, se é um idoso de 80 anos. Então, a gente vai ter que ter a prevenção desse acidente. A melhor maneira de prevenir é utilizando o dispositivo de segurança. O que vai te deixar que não tem esse acidente com pérfuro é você utilizar o dispositivo de segurança nas agulhas. Então, hoje a gente tem muitos acidentes que ocorrem com agulhas descartadas de maneira inadequada. Numa emergência, quando o profissional está atendendo um paciente em estado grave, sem querer essa agulha pode sair do tecido do paciente e perfurar o dedo do profissional. Então, quando a gente tem dispositivos que previnam e protegem a ponta dessa agulha, é a melhor maneira de você ter um profissional seguro dentro da instituição. Bom, é bom lembrar, nós estamos conversando com a Karine de Araújo, ela é enfermeira especialista em controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. É bom lembrar que nós estamos conversando especificamente hoje sobre aquelas doenças que são transmitidas de forma subcutânea. Porque quando a gente chega no hospital e a gente vê também as campanhas na televisão, é muito comum a insistência para que os profissionais de saúde lavem corretamente as mãos, porque isso pode salvar vidas. E, inclusive, é verdade isso, e nessa época do ano que a gripe também está muito forte, outros tipos de infecção inclusive relacionada à gastrointestinal, lavar as mãos de fato é fundamental. Mas o que nós estamos conversando hoje aqui no programa com a Karina não é sobre prevenção de lavar as mãos, é um pouco mais grave, porque essa infecção subcutânea faz com que esses patógenos, esses micro-organismos, vão direto para a corrente sanguínea, não é isso, Karina? Então, o acidente com pérfuro, a partir do momento que tem um acidente, o vírus vai em contato com o sangue do profissional, né? Uhum. Então, porque a agulha saiu contaminada, esse sangue ele não precisa estar vivo na agulha, vivo quando eu falo assim, o sangue exposto, porque o patógeno, ele pode estar dentro da cânula da agulha. Então, aí você tem um acidente com o pérfuro cortante e o profissional, ele já corre o risco de contrair esses 20 patógenos, entre os mais conhecidos, HIV e hepatite. Tá, e aí a gente falava dos exames periódicos que podem ser feitos nesses profissionais de saúde, né? Isso. Então, só concluindo, quando ele tem esse acidente, o que acontece, Thaís? O vírus, ele não vai ter o exame positivo para esses vírus no primeiro momento. Então, no caso do HIV, pode demorar 6 meses a 1 ano para dar positivo profissional. Então, mesmo que ele faça esse exame periódico, vamos supor que eu, Karina, enfermeira, sofri um acidente com pérfuro no hospital. E aí, após 1 mês, eu vou fazer um exame periódico e aí pedem a coleta para o HIV. Nesse exame, pode não sair ainda a presença do vírus. Uhum. Então, ele não é uma coisa 100% certa. E o profissional da saúde, ou como você comentou, entre os profissionais da empresa, eles podem se negar a fazer esse exame. Porque muitas pessoas têm receio de saber o diagnóstico, têm medo de fazer o exame. Até o próprio profissional da saúde, ele tem medo, né? Esse tema é um tema que causa muito medo, tanto nas pessoas
quanto nos profissionais da saúde. Quem que não tem medo de contrair HIV e hepatite? Agora, vamos imaginar um profissional da saúde que ele está atendendo inúmeras pessoas contaminadas, ele escolheu essa profissão e corre esse risco de ter a sua vida inteira mudada por conta de um acidente com uma agulha contaminada. Então, o profissional da saúde, quando ele tem um acidente com um pérfuro cortante, ele fica nervoso, ansioso, ele vai ter a sua vida mudada por pelo menos durante 1 ano. Então, isso vai mudar tanto na vida pessoal dele quanto na vida profissional. É um assunto muito complicado e que requer uma atenção extremamente especial, porque a gente tem hoje um profissional que está cuidando de pessoas doentes, que está ali para dar seu melhor, mas que muitas vezes ele está adoecendo por conta da sua profissão. Tá certo, é verdade. Bom, então o que você está pedindo é que o próprio profissional tenha a atenção de, uma vez tendo o contato com esses pérfuro cortantes e pensando e achando e tendo a hipótese de que foi contaminado, ele vai ter que fazer um monitoramento aí. Existem casos, Karina, que o profissional precisa ser afastado? Sim, existem muitos casos, porque o que acontece? Quando a gente tem um acidente com uma agulha contaminada, e aí você precisa solicitar autorização do paciente para colher o exame de HIV, né? Uhum. O paciente autorizando e dando positivo de HIV e hepatite, o profissional vai iniciar um tratamento. Nesse tratamento, inclui a profilaxia com os medicamentos pro HIV. São medicamentos bem fortes. Esses medicamentos vai reduzir para o profissional a chance de 88% de ele não contrair o HIV. Só que esse 88% é muito pouco, né? O ideal seria que fosse 100%. Então, ele corre o risco ainda de contrair. E lembrando que hepatite não tem nenhuma medicação que você tome. Vai ter que fazer o acompanhamento realmente por 12 meses. Então, esse profissional, ele vai conviver com esse medo, com esse receio de ter contraído essa doença durante 12 meses. Então, o profissional da saúde, a partir do momento que ele tem um acidente com uma agulha contaminada, ele fica 12 meses com medo, ansiedade, receio, porque vai mudar completamente a vida da pessoa caso ela adquira algum desses patógenos. Então, é 12 meses que ele vai ficar cheio de sentimentos ruins em relação a esse acidente. O que acontece? Muitos profissionais se afastam por depressão, então ele não consegue cumprir com a jornada dele de trabalho. Alguns profissionais, pela medicação ser muito forte, acabam se afastando pelos sintomas que muitas vezes são associados a tanto a parte emocional quanto a medicação. Então, isso muda muito a vida do profissional. E é uma coisa que esse acidente ele pode ser 100% prevenido quando uma instituição ela tem agulhas seguras, quando ela tem seringas com dispositivo de segurança. Então, o profissional ele passa por todo esse processo que pode ser evitado com dispositivos de segurança nas agulhas e nos pérfuro cortantes, né? Karina, o que você coloca agora é bastante importante, porque a gente estava falando até então da prevenção dos cuidados que o próprio profissional deve ter, né? Uhum. E agora você coloca a responsabilidade, e é verdade, e é grande, da empresa, daquela unidade hospitalar, daquele posto de saúde, daquela clínica que tem que fornecer para esse profissional de saúde, para essa profissional, equipamentos adequados, inclusive para o uso e descarte, porque senão de nada vai adiantar o cuidado daquele profissional se ele não tem o equipamento adequado, é isso que você está dizendo, né? Correto. Atualmente no Brasil a gente tem uma norma de segurança do trabalho que chama NR32. É uma norma que ela exige dos hospitais que utilizem e comprem dispositivos de segurança seguro. Então, o que seriam esses dispositivos? Tudo que tiver uma ponta que possa perfurar o profissional da saúde tem um dispositivo de segurança para proteger. Então, vamos supor, numa aplicação intramuscular, você vai fazer a aplicação, uma injeção. A hora que você tira a agulha do paciente, ela já sai com a ponta protegida. E o profissional,
ele não corre esse risco de ter o acidente com a agulha contaminada. Então, uma simples seringa segura vai evitar com que o profissional passe por todo esse processo de 12 meses, esse adoecimento do profissional. Então, a gente já tem no Brasil esse estudo estatístico feito relacionado que o dispositivo de segurança ele vai prevenir que o profissional da saúde não adquira uma doença ocupacional. E o que precisa para essa norma ser cumprida? Os dispositivos de segurança, eles vão prevenir o acidente com o profissional. Porém, ele custa mais caro do que uma seringa comum. E aí, uma conta que a gente faz é um cafezinho por dia no hospital que vai estar mudando a vida de um profissional. Então, precisa do investimento das instituições, dos hospitais, instituições de saúde no geral, clínicas, hospitais, laboratórios, para investir na saúde do profissional. Hoje o Ministério do Trabalho, ele coloca o quê? Que cada R$1 investido em prevenção economiza 4 com o acidente. Então a gente precisa começar a ter a cultura da prevenção. Agora, Karina, esses dispositivos. Sim, mas deixa eu te perguntar, porque a gente já está caminhando para encerrar essa nossa conversa, lembrando a você que sintonizou o Revista Brasil nesse momento, que nós estamos com a Karina de Araújo, enfermeira especialista em controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Nós temos aí um dado bastante alto da Organização Mundial da Saúde, que no ano passado fez um estudo onde 33 mil pessoas foram infectadas pelo HIV por causa de injeções reutilizadas. Nós estamos conversando sobre a prevenção, os cuidados, a responsabilidade tanto da profissional de saúde, da enfermeira, do enfermeiro, como também dos estabelecimentos de saúde. Eu queria saber, Karina, se é possível que esse enfermeiro, que essa enfermeira tenha algum lugar onde ela possa fazer uma denúncia, tirar uma dúvida sobre a situação de trabalho dela. Tem sim, Thaís. Ela pode procurar o Corém, o COFEM. Cada cidade tem um órgão que regula esse assunto, né? O COFEM é dos enfermeiros, então eles podem estar procurando. Um outro lugar também é um sindicato, o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é a Anvisa. Então ele pode estar procurando essas 3 instituições para pedir ajuda em relação a ter um trabalho seguro dentro da instituição. A gente não pode ter um profissional que cuide de pessoas doentes, que estão buscando restabelecer a saúde, e ele estar adoecendo por conta do seu processo de trabalho. Então, ele procura nesses 3 locais, ele vai ter ajuda. E uma coisa muito importante que eu quero ressaltar, Thaís, que você colocou em relação à responsabilidade, né? Foi excelente esse comentário, porque essa responsabilidade, ela precisa vir de vários momentos e de várias pessoas. Então, quando a gente fala da responsabilidade, precisa ser a responsabilidade da instituição, a responsabilidade do profissional, a responsabilidade de ter fiscalização nessas instituições, e eu peço também a responsabilidade do paciente exigir que nos hospitais tenham seringas com dispositivo de segurança. Okay. Então, o paciente, quando ele vai a um hospital, ele pergunta: vocês utilizam dispositivo de segurança? Vocês possuem seringas seguras aqui nesse hospital? Então, acho que o paciente precisa cobrar também isso. Tem que ser uma cobrança de todos os lados, porque isso vai ser um bem profissional para a instituição, que vai reduzir o custo dos acidentes e desse trabalho que ela vai ter quando tem um funcionário acidentado, e do paciente, porque ele precisa ter uma segurança em relação à injeção que ele está tomando dentro da instituição. Certamente. Então, é um trabalho de todos em conjunto, do estabelecimento, do profissional e também desse paciente que tem que observar para colaborar com o pessoal da saúde, tem que observar esses dispositivos também. Karina, a nossa conversa foi ótima, muito explicativa, e a gente aguarda aí, vamos ver quais são os índices que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem para 2015. Tomara esse número diminua. Se não diminuir, o trabalho tem que ser intensificado durante o ano 2016, não é isso? Com certeza, Thaís. O trabalho vai ter que ser intensificado. Eu, como enfermeira, eu estou fazendo de tudo, e como empresa também que eu trabalho, para a gente reduzir esses acidentes
então ministrando inúmeras palestras sobre o tema, conscientizando, mas eu vou aproveitar esse momento para pedir realmente que as pessoas, acho que um grande passo é o profissional da saúde exigir segurança no seu trabalho e o paciente exigir segurança na sua assistência. Então, acho que é esse recado que eu quero deixar nesse momento. Profissional, cuida da sua saúde, exija dispositivo de segurança e paciente, toda vez que você for no hospital, pergunta para a pessoa que está te atendendo, aqui vocês utilizam seringas seguras? Então, isso é muito importante. Esse acho que é o começo que já vai ajudar muito em relação à prevenção, tanto do profissional como do paciente. Tá certo, Karina. Muito grata por você ter aceito o nosso convite e ter conversado conosco sobre um tema tão importante. A gente deseja para você boas festas e um ano novo com muita sorte e muita realização, tá certo? Muito obrigada, Thaís. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema importante e da preocupação de vocês levarem essa informação para a população. Muito obrigada. Tá certo. Conversamos com a Karina de Araújo, enfermeira especialista em controle de infecções relacionadas à assistência à saúde.